Para comentar o resultado dessas eleições, está aqui comigo o cientista político Geraldo Thadeu, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, o IUPERJ. Boa tarde, professor. Boa tarde. Professor, significativamente o número de eleitores que não compareceram às urnas foi bem significativo, né, as abstenções, e também os que foram, mas votaram branco ou nulo. O eleitor está querendo dizer alguma coisa? Tem algum recado nisso? Olha, sem dúvida, porque isso não é só um problema da eleição de 2016. Vem em taxas crescentes de abstenções e de votos brancos e nulos. Então, nós tivemos aí uma crise em 2013 com as manifestações, 2014, 15 e 16 o Brasil ficou muito polarizado com manifestações de rua. Isso é um indicativo de que há um descompasso, sim, entre o sistema político, que não representa claramente as opções dessas pessoas, e esse anseio por uma mudança, por uma reforma política mais ampla que não aconteceu. É uma descrença na política. Sim, isso reflete, eu diria, um descompasso entre um sistema político que tem suas agendas, enfim, seus métodos e, enfim, as suas questões, e uma população que está querendo reformar esse sistema, que é um sistema que seja mais representativo e que seja mais eficiente. Os candidatos, então, à presidência em 2018 também devem estar atentos a esse número, provavelmente. Sem dúvida, isso eu acho que é um ponto importante que os candidatos a presidente estejam sintonizados com esse desejo da população. Nós vimos em algumas capitais, São Paulo é um exemplo, que se elegeu um candidato que se proclamava não político, né? Então, por um lado, as pessoas podem estar desistindo e se abstendo, por outro, elas estão procurando um candidato que não represente os mesmos métodos tradicionais do sistema político até aqui. Com relação às forças políticas, o PSDB cresceu, o PMDB encolheu pouquinho, mas continua sendo o partido mais forte, e o PT caiu bruscamente. Como fica a correlação de forças agora para a presidência? O sistema político tem uma estratégia de autopreservação. A gente vê que ao longo de várias eleições o PMDB se mantém como partido hegemônico em número de prefeitos, número de vereadores, número de deputados estaduais. Essa é a estratégia do partido do PMDB, é ter capilaridade. Então todo mundo precisa do PMDB nos vários níveis. O que é novidade é a queda brusca do PT. E era uma tragédia anunciada, porque nós já vimos que o número de candidatos a prefeito do PT já tinha caído à metade, o número de candidatos a vereador já tinha caído à metade. Então já se anunciava essa tragédia, digamos. Nas capitais, o PT só elegeu Rio Branco, prefeito de Rio Branco, e está no segundo turno em Recife. Então ele praticamente desapareceu dessas cidades. Isso muda substancialmente. O PT deixa de ser um partido que disputa as primeiras colocações e passa a ser um partido médio. Ainda sobre isso, a gente viu agora os candidatos do Rio de Janeiro negando o apoio do PMDB aqui no Rio de Janeiro. É um problema pontual ou é algo que se pode projetar para o Brasil inteiro? Não, eu acho que é muito localizado no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro sempre foi o bastião do PMDB. O PMDB tinha o governo do Estado, tinha a prefeitura, elegeu por 2 vezes Eduardo Paes, né? E também Sérgio Cabral, 2 vezes, depois Pezão. Então era uma espécie de bastião. Aqui a eleição ficou muito polarizada contra o PMDB. Os 2 candidatos foram no segundo turno e investiram muito na polarização contra o PMDB. Então é natural que eles no segundo turno rejeitem o apoio para que não se descaracterizem como opções para o eleitorado. Professor, eu queria falar ainda do Democratas muito rapidamente, falar que o ACM Neto teve essa votação muito expressiva em Salvador, mas que também a gente falou ainda há pouco, votação mais expressiva ainda foi da Tereza Surita, do PMDB em Boa Vista, com um pouquinho ainda mais que, então foi uma mulher, na verdade, a mais votada, a votação mais expressiva nas capitais. Agora, o ACM Neto em Salvador, ele projeta também algo para a presidência? Olha, ele passa a ser, talvez, a principal expressão do DEM, né, como opção para uma candidatura nacional. Ainda é muito cedo para se falar em 2018, ele não foi pesquisado por nenhum dos grandes institutos, mas, sem dúvida, ele se coloca, pela magnitude da vitória, como um dos protagonistas. O DEM teve uma queda muito grande, e principalmente com o aparecimento do PSD. O PSD, digamos assim, roubou muitos deputados e vereadores do próprio DEM. Parece que agora o DEM conseguiu se restabelecer e ele pode ser realmente uma opção. Professor Geraldo Thadeu, muito obrigada pelas explicações. Obrigado, eu que agradeço.